Por que foi criado o ouro no mundo? Por que Deus precisou criar o ouro? Nada foi criado no universo à toa. Absolutamente nada. Tudo foi criado por algum propósito. Eu fui criado para servir o meu Criador. E a grande pergunta é, por que o mundo precisa da criação do ouro? Obviamente que o ouro não é para mexer na bolsa, o valor do ouro. O ouro não foi criado simplesmente por ostentação, para dar joias. Existe algum propósito mais profundo, mais elevado, por que o ouro foi criado? Porque a Torá descreve na primeira palavra, na primeira letra da Torá, Bereshit, bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Beit Reshit, como já falei várias vezes, dois inícios, com dois propósitos, com dois objetivos, Deus criou os céus e a terra, o universo todo. Beit Reshit, duas coisas que são o propósito da criação. A Torá, que é o pensamento de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é chamado o princípio da sabedoria divina, e para o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. Então Deus criou o universo, os céus e a terra, para que o povo de Israel, através da sabedoria divina da Torá, pudesse transformar e elevar e refinar este mundo no local onde que ele possa pairar. E Deus paira dentro do Mishkan, do Beit HaMikdash, do templo móvel ou do templo de Jerusalém. Esse que foi toda a ideia, que Deus ele pudesse estar revelado dentro deste mundo físico e material. O ouro foi criado para a construção do templo móvel do tabernáculo. O templo que o Moshe construiu logo depois da outorga da Torá no Monte Sinai. E este Mishkan, este tabernáculo, esse templo móvel, foi montado e desmontado todas as 42 viagens, durante os 40 anos no deserto. Se você vê os detalhes da construção do tabernáculo, você percebe o quanto ouro que foi usado na estrutura e nas peças deste templo sagrado. Ele era todo de madeira, madeira de acácia. As paredes que cercavam eram 48 pilares de 5 metros de altura por 75 de largura. E todos esses pilares eram folhados de ouro. Temos a menorá, o candelabro de ouro que falamos umas semanas atrás. Ele era, a Torá determina o peso dele, kikar. Kikar vale aproximadamente 50 quilos. Então, 50 quilos de ouro para fazer todo aquele candelabro. A arca sagrada eram 3 caixas: ouro, madeira, ouro. Quer dizer, folhado de ouro. E depois tinha a tampa, também folhada de ouro. E depois tinha os 2 querubins, que era ouro maciço. Depois tem a mesa dos 12 pães, também folhada de ouro. O altar do incenso, também folhado de ouro. E vários outros objetos, e pás, e colheres, e copos, e travessas, que também eram feitas de ouro. Tinha uma mesa feita de ouro. A roupa do sacerdote tinha fios de ouro. Então olha quanto ouro que foi usado para a construção do tabernáculo, principalmente para a construção do templo móvel, que era no deserto, a quantia enorme de ouro que foi usado para aquela construção. Então, esse foi o objetivo e a intenção quando que Deus criou o mundo. Ele falou: vou criar um mineral
eu vou criar um material que se chama ouro, para que, usando este ouro, eu possa me revelar de uma forma linda, de uma forma caprichada dentro deste mundo tão material. Porque Deus não está só no espiritual, mas Deus ele se revela dentro do dinheiro, dentro do ouro, da prata, do cobre, que foram os materiais principais usados na construção do tabernáculo. No momento que este ouro foi criado por esse objetivo, by the way, de passagem, as outras coisas também acabaram sendo criadas com aquele material, ouro, a tal ponto que foi usado para fazer o bezerro de ouro. Era tanto ouro que eles fizeram um bezerro de ouro. Mas o objetivo principal era para a construção do templo. E essa semana, na Parashá de Pekudei, nós vemos uma coisa interessante. Pekudei é a última porção do segundo livro da Torá, do Êxodo do Shemot. E aqui a Torá descreve sobre o Pekudei é o censo, a contabilidade que Moshe ele fez de todo o material que foi usado, que foi doado para o templo, e toda uma contabilidade do material que foi usado na construção do templo, que foi muito, muito dinheiro doado, a tal ponto que algumas semanas atrás, quando que o povo estava fazendo os donativos, os responsáveis pela construção, os engenheiros, viraram para Moshe Rabbeinu e falaram: Moshe, dai, maspik, chega, suficiente. Fala para o povo parar de doar. Imagina, viraram para o povo, não precisam mais doar para a construção do tabernáculo, já temos material suficiente para construir todo o templo. Então aqui tem algo interessante. Se você abre os primeiros versículos da nossa Parashá, a Parashá de Pekudei, a Torá fala o seguinte, eu gostaria de ler um pouquinho para vocês, e vamos juntos tentar entender uma coisa interessante nesse censo que Moshe Rabbeinu ele fez. A Torá descreve: este é o censo e as contas do tabernáculo, e a Torá começa descrevendo sobre o ouro. E a Torá fala: todo o ouro que foi usado no trabalho para completar a tarefa sagrada foram doados. Quanto que foi a doação de ouro? 29 kikar. Como eu falei antes, um kikar é aproximadamente 50 quilos. Tá? Então, 29 kikar mais 730 shekel, de acordo com o shekel santificado, isso é quanto ouro que foi doado. Aproximadamente 1,5 tonelada, 1.500 quilos de ouro. O que foi feito com esse ouro? A Torá não descreve. A Torá descreveu quanto ouro entrou, mas quanto ouro saiu, a Torá não menciona. Depois a Torá continua descrevendo quanta prata foi coletada: 100 kikar e 1.775 shekel, que isso dá aproximadamente 5 toneladas, 5.000 quilos de prata. E a Torá logo na sequência descreve o que foi feito com tanta prata. Então primeiro ele fala 100 kikar, 100 kikar, que isso já equivale ao 5.000 quilos de prata, foi usado para fundir as bases para o santo, as bases, porque cada um dos pilares tinham bases, um tijolo que na verdade era ouro, que era de prata. Então, só para isso já se foi 100 kikar. As 100 bases feitas de 100 kikar, um kikar para cada base.
Então, Moshe Rabbeinu, ele descreveu sobre a prata, a grande maioria do que foi usado, mas aqueles 1.775 shekel de prata, Moshe esqueceu o que foi feito com estes 1.775 shekel. E daí Moshe ele começou a pensar, o que foi feito? Esqueci, caramba, não está anotado, esqueceram de anotar. Naquele momento, sai uma voz celestial. E a voz celestial, um bat kol, falou: ותאר ושבעה מאות וחמישה ושבעים הסבבים לעמודים וציפה ראשיהם וחישקותם. Até o acento, a nota musical é uma nota com uma ênfase especial que tem diferente da leitura dos outros versículos. O que essa voz celestial falou? Ela falou que os 1.775 shekels de prata foram feitos os ganchos dos pilares, para os pilares. Nos pilares haviam ganchos de prata, os capitéis e as braçadeiras e etc. Então, quer dizer, essa voz celestial comprovou o que foi feito com o restante dos 1.775 shekel de prata. E depois a Torá continua descrevendo o que foi feito com o cobre. Quanto cobre foi doado? Moshe Rabbeinu, ele falou isso. Foi doado 70 kikar e 2.400 shekel. E a Torá descreve que com esse cobre foi feito as bases e etc. E descreve exatamente o que foi feito com este cobre. E daí fala sobre os tecidos, e o tchelet, e o argamá, todos os tipos de tecidos que foram doados, que com eles foram feitos depois as roupas dos sacerdotes. Então aqui a gente percebe a primeira coisa, que era um projeto caríssimo. Você tem 1,5 toneladas de ouro, 5 toneladas de prata, 4 toneladas de cobre e assim por diante. Outras coisas também foram doadas, depois as pedras preciosas para o peitoral e etc, e etc. E tudo isso passou na mão de Moshe. Tudo isso passa na mão de Moshe Rabbeinu. E aqui ele está fazendo para a gente um relatório, uma auditoria, um relatório de entrada e de saída, para falar para o povo: olha, vocês podem suspeitar que eu devo ter pego uma porcentagem? Nada. Eu não peguei nada. Nem mesmo os 2 engenheiros principais, o Betzalel e o Eliav, nem eles receberam salário para a construção do tabernáculo. Então aqui é interessante o que acontece com Moshe Rabbeinu, porque as pessoas sempre suspeitam e sempre criticam. Se você faz tal e tal coisa, sempre as pessoas vão pensar mal de você. E principalmente alguém tão grandioso como Moshe Rabbeinu, ele tinha muitos críticos. Desde a saída do Egito ele tinha seus críticos. E mesmo depois do bezerro de ouro, continuaram criticando Moshe Rabbeinu. Moshe construiu o templo de uma forma tão incrível, continuaram criticando Moshe Rabbeinu. Então Moshe Rabbeinu, ele queria dar para eles um relatório detalhado de tudo aquilo que ele fez e deixou de fazer, porque as pessoas criticavam e falavam o seguinte: quando Moshe Rabbeinu ele desceu do Monte Sinai e falou para o povo: olha, Deus falou para mim construir um tabernáculo com todas as estacas, com a menorá e etc, etc. Perguntaram para Moshe: Moshe, quem vai ser o engenheiro, o arquiteto-chefe de toda essa construção incrível? Ele falou: Betzalel. E as pessoas começaram a atacar Moshe Rabbeinu. Falou: um minutinho só. Você é o líder, você é o rei. Teu irmão, Aaron, é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Os filhos dele são os vice-sacerdotes. Elazar, ele já é o líder da tribo de Levi. E agora ele mesmo também vai ser agora, é tudo panelinha, porque ele é teu sobrinho, ele é da sua família. Ele agora vai ser o engenheiro-chefe da construção, então com certeza deve ter aqui um lava-jato, aqui um mensalão, algum desvio de dinheiro.
E Moshe vira para o povo e fala: vocês estão suspeitando à toa, vocês estão criticando, porque tudo que eu fiz, tudo que eu organizei, foi por ordem divina, não fui eu que inventei, não fui eu que criei nada disso. E a Torá descreve que Moshe Rabbeinu, ele começou a fazer esse relatório, esse balancete, exatamente por causa das críticas, por causa das suspeitas e das pessoas acusando ele. Tá vendo por que Moshe é tão rico? Ele virou tão rico porque ele roubou, ele pegou dinheiro lá da construção do templo. Então Moshe Rabbeinu, ele falou: deixa eu passar para vocês um relatório, tintim por tintim, detalhe por detalhe, centavo por centavo. O cuidado de Moshe era tão extremo que o Medrash escreve o seguinte: durante os 7 dias da inauguração do templo, que nós sabemos que Moshe, ele serviu como sacerdote, apesar que ele era da tribo de Levi, Moshe, ele serviu como sacerdote durante todos os Shivat Yemei HaMiluim, os 7 dias da inauguração do templo. O que ele usou aqueles 7 dias? Ele usou com uma túnica branca, sem nenhum bolso, sem nenhuma entrada, para que ninguém suspeitasse e acusasse Moshe que ele está colocando umas moedas, está colocando um dinheirinho, um bloco de ouro no bolso dele. E aqui vem a grande pergunta: por que Moshe Rabbeinu, ele teve que se importar com as calúnias e as acusações? A Torá descreve que Deus acreditava nele, Bechol Beitin Emanhu, ele é a pessoa mais de confiança máxima que eu tenho. Por que Moshe Rabbeinu, ele teve que prestar contas para os outros, para o povo, para os zombadores de Moshe Rabbeinu? Entre eu e Deus, ele sabe que eu estou fazendo a coisa certa, e pronto, os outros que se danem, o que eu tenho que me importar com os outros? E a ideia é que a Torá descreve claramente: Veitem nekiim me'Hashem u'me'Israel. Você deve estar limpo, com a ficha limpa, em relação a Deus, em relação ao povo de Israel. Isso a Torá descreve. Quer dizer, não basta só Deus saber da verdade, Deus saber que eu tenho um bom coração, Deus saber que eu fiz algo e pronto, não preciso me importar o que os outros vão me questionar. Fala a Torá, sim, você tem que se importar que os outros vão pensar mal de você, vão dizer, eu vou deixar de dizer, porque nós vivemos aqui embaixo, na terra, e nós não vivemos numa ilha isolada, não somos anjos, nós vivemos entre críticos, e nós precisamos prestar contas. Por essa razão, a lei descreve que um Gabbai Tzedakah, que um responsável por arrecadar caridade para compartilhar com os outros, ele tem que prestar as contas. Ele precisa realmente descrever tudo daquilo que ele arrecadou para que ninguém suspeite ele de nada. Você tem que cumprir a obrigação em relação aos outros também. Como que o rei Salomão, ele fala: o matzachen vesechel tov beinei Elokim ve'adam, que deve achar graça e um bom entendimento nos olhos de Deus e nos olhos do homem. E a lei descreve o seguinte: que o responsável por arrecadar dinheiro ele não pode colocar dentro do seu bolso. Ele precisa colocar num saco separado, numa carteira separada, numa conta separada, só de arrecadação, só de tzedakah. E ele nunca pode fazer essa contagem sozinho. 2 pessoas juntas,
E, na verdade, ele tem que contar moeda por moeda, nota por nota. Não pode juntar duas moedas, porque as pessoas vão falar, ele colocou uma para mim e uma para Tzedakah. E ele vai acabar enganando e roubando esse dinheiro. Então ele tem que... E se tem alguma coisa que ele poderia vender ou trocar, ele não pode trocar para si, ele tem que vender isso aqui para outro, não para si mesmo. E assim descreve o Hatam Sofer, que a minha vida toda eu sofri com essa frase, que você tem que ser limpo nos olhos de Deus e nos olhos dos outros. Quer dizer, você tem que realmente cumprir com as obrigações para que ninguém suspeite, que ninguém fique pensando mal de você. Existiam duas famílias importantes na época do templo em Israel. Uma família que era chamada Beit Garman, que eles tinham a receita de como fazer os 12 pães para a mesa de ouro do templo. Para o Lechem Apanim. 12 pães que eram fabricados semanalmente, e todo Shabat eles trocavam aqueles pães e colocavam uma nova leva de pães, e era um pão, um formato diferente, um formato quadrado, com prateleira para cima, um negócio super complexo. E só essa família Beit Garman, eles sabiam preparar esses pães para a mesa do templo. E essa família nunca serviam pão branco na sua mesa. Nunca davam para as crianças pão branco, para que ninguém suspeitasse que eles pegaram um pouquinho da farinha, um pouquinho da massa que sobrou e deram para a família deles. Porque isso pertencia ao templo. Mas para que ninguém nunca suspeitasse e acusasse, não havia farinha branca ou pão branco na casa deles. E assim também a outra família, Beit Avtinas, a casa de Avtinas, que eles eram os experts em fazer o incenso para o altar do incenso, para o Mizbeach, e só eles que tinham essa receita, e era top secret. Nunca a família deles, as moças, as mulheres, usavam perfume. Nunca saíam perfumadas. Nem no dia do casamento. E se eles casassem com uma pessoa distante, a regra era, ninguém, minha filha, a noiva, minha mulher, nunca vai poder usar perfume, para que ninguém pensasse que eles pegaram um pouquinho das especiarias, dos perfumes que foram usados para o incenso do templo sagrado. E por essa razão, a lei descreve que se as pessoas te suspeitam de alguma coisa, de algo que você faz ou deixou de fazer, você tem a obrigação de informá-los. Eu estou com a ficha limpa, eu não fiz nada de errado, e se esforçar de limpar a sua ficha, o teu nome. Não só no Serasa, mas você tem que as pessoas saibam que você não fez nada de errado. Por essa razão, naquela história toda, que também já contamos essa história, da Hannah, que ela não tinha filhos muitos anos, e ela foi ao templo sagrado, e ali estava o Eli HaKohen, e viu a Hannah falando em voz baixa com a parede, que ela, na verdade, foi a primeira pessoa a fazer a Amidah, o Shema Esrei, a reza silenciosa, as 18 bênçãos, mas na verdade ela estava falando com Deus, com movimentos, mexendo os lábios, mas sem emitir som. E quando o sacerdote a viu nesses movimentos, ele veio acusá-la de bêbada. Falou, você é uma shikorá, você é uma bêbada. Você não pode entrar no templo de Deus bêbada. E a Hannah começa a chorar e fala para ele, meu senhor, desculpa, não estou bêbada. Eu estou jorrando meu coração perante Deus. É isso que eu estou fazendo. Ela precisou se explicar, eu não estou bêbada. Eu estou rezando perante Deus. E a grande pergunta é, por quê? Por que não basta só estar de bem com Deus, com a minha consciência? Ou que a minha família sabe que eu sou uma pessoa correta, eu não menti, não fiz nada de errado, não enganei, não roubei, pronto. Por que eu preciso me explicar perante os outros, perante a comunidade? Então aqui tem algumas explicações. Número 1,
se você se representa uma pessoa, uma criatura de Deus, se você é uma pessoa que segue a Torá, você é uma pessoa que segue as leis de Deus, existe um conceito que se chama Hilul Hashem, profanar o nome de Deus. Se você é uma pessoa religiosa e fez alguma coisa errada, você está profanando não o teu nome, você está profanando o nome daquele que você está carregando, o nome de Deus. Número 2, se você é uma pessoa importante e você é suspeito em algo, então as pessoas vão acabar levando você como exemplo. Ah, se esse grande líder, se essa grande pessoa fez tal coisa, então eu também posso fazer. Se meu presidente ele é ladrão, eu também posso fazer, eu também posso roubar. Se aquele lá ele fez tal coisa, eu também posso fazer. Qual o problema? Se ele fez, eu também posso fazer. Então a gente tem que tomar cuidado para que os outros não copiem, e principalmente de uma forma errada, porque eu não fiz aquilo. As pessoas mal interpretaram as minhas atitudes. E número 3, como falei antes, ninguém vive sozinho. Nós vivemos numa comunidade, entre pessoas. Então, apesar que Deus sabe da verdade, mas as pessoas também têm que saber e não suspeitar de mim. E por essa razão que Moshe, ele fez o seu relatório detalhado com tudo aquilo que ele usou para a construção do templo. E a grande pergunta é, ok, se você faz um relatório, se você faz um censo, então você tem que dar o relatório com todos os mínimos detalhes. Tudo aquilo que entrou e tudo aquilo que saiu. Se um ponto, se algum centavo, se uma moeda está faltando, então você está se colocando numa fria, você está colocando numa situação pior do que antes. Era melhor ficar quieto, ficar na tua. Se aqui Moshe Rabbeinu ele vem e ele começa a trazer todos os mínimos detalhes, e faltou algum detalhe, por que Moshe Rabbeinu não detalhou aquilo? Por que ele não colocou tudo aquilo? E a grande pergunta é, Moshe Rabbeinu, ele só descreveu todas as entradas. 1,5 toneladas de ouro, 5 toneladas de prata, 4 toneladas de cobre. Só que ele não descreveu todos os detalhes. Ele não descreveu o que aconteceu com o ouro. Onde que foi usado aquela 1,5 toneladas para o ouro. E aqui é um problema. Moshe Rabbeinu, ele não detalha. Um grande sábio do passado, Rabbi Yonasan Eibschitz, ele falava de uma forma engraçada, uma piadinha. Ele falava, quem doou a prata e o cobre eram os pobres, digamos assim, os que menos sortudos. Então, para eles, era necessário dar esse relatório detalhado. Mas o ouro, que veio dos ricões, era melhor que eles não cutucassem Moshe, para que eles não fossem cutucados, né? De onde você conseguiu esses milhões, esses bilhões, essa fortuna toda? Porque vão acabar indo atrás deles também, a Polícia Federal. Fechando parênteses. Então, um comentarista chamado Clay Akar, ele descreve que uma questão técnica, ainda naquele momento, Moshe não poderia detalhar o que foi feito com ouro. Porque as roupas dos sacerdotes, que tinha fio de ouro, ainda não foram produzidas. Elas foram produzidas mais para frente. Então, sendo que ele fez o censo, a contabilidade, o relatório agora, então ele não tinha como detalhar tudo que foi feito com ouro, sendo que as roupas ainda não foram produzidas. É uma explicação bonitinha, só que na prática, Moshe não deu relatório do que foi usado com ouro, nem agora, nem durante, nem depois da criação daquelas roupas. Então a pergunta continua, a suspeita ficou enorme. Então o Rebbe ele fala o seguinte,
se você fizer um cálculo básico de tanto ouro que foi usado no templo, para que foi usado tanto ouro na construção do templo, você vai chegar num cálculo que dá mais do que 3 toneladas de ouro na construção. Mais do que o dobro daquilo que Moshe disse que entrou para a construção. Por quê? Vamos só assim por cima falar um pouquinho do que foi usado o ouro. Falei um pouquinho antes, vamos falar agora um pouquinho mais detalhes. Primeiro, tínhamos os pilares, que eram as paredes do templo, que eram 48 pilares de madeira de cedro, de 5 metros de altura e 0,75 de largura. E todos esses 48, eles foram folheados com ouro. Um cálculo básico, 5 vezes 0,75 dá 3,75. Vezes 2, porque são dos dois lados. Então você tem lá um pilar. Então na frente e atrás ele era folhado de ouro. Os lados não, por causa que os pilares estavam grudados. Os 48 estavam grudados nos seus lados. Então ali não era folhado de ouro. Então 2 vezes 3,75 dá 7,5. 7,5, quer dizer, 7 metros e meio quadrados de ouro folhado. Vezes 48 dá 360 metros quadrados de folha de ouro. E não era só uma pincelada de ouro, era uma folha, uma espessura grossa de ouro folhando todos esses. E eu vi em algum lugar um cálculo básico que seria mais ou menos 130 quilos para cada pilar. Para você folhear um poste de 5 metros de altura dos dois lados, então você usava 130 quilos de ouro vezes 40, daí ficam toneladas e toneladas de ouro. Isso for só em relação aos pilares. Depois tem os objetos, os utensílios do templo. Como eu falei antes, a menorá, só ela era 1 kikar, 50 quilos. Os querubins também eram muito pesados, ouro puro. Depois a mesa dos 12 pães era folhada de ouro. O altar do incenso era folhado de ouro. A arca sagrada, toda ela era folhada de ouro nas duas caixas, de dentro e de fora. E depois você tinha várias roupas dos sacerdotes que tinha fio de ouro nelas. E vários outros utensílios menores que também foram feitos de ouro maciço. Então, se você fizer esse cálculo, aqui você precisa só para a construção dos pilares, você precisaria de o dobro. O mínimo, você precisaria de umas 3 toneladas de ouro para construir tudo isso que a gente falou agora. E calma aí. Falamos antes que a Torá descreve quanto ouro foi doado. Foi doado 50 kikar, mais alguns quebradinhos, que dá mais ou menos 1,5 toneladas de ouro. Como que de repente apareceu 3 toneladas para fazer todo aquele templo? Então, quer dizer, tudo aquilo que entrou não é suficiente para fazer tudo aquilo que saiu. Então, de onde surgiu todo aquele ouro? Porque a Torá descreve, entrou exatamente isso. Então, como que eles montaram tudo aquilo? Então, obviamente, alguém doou aquele ouro. Alguém doou. Quem que doou todo aquele outro ouro? Aquela 1,5 toneladas de ouro? O Moshe Rabbeinu. O próprio Moshe. Como falamos antes, ele era muito rico. Só que ele não era rico de pegar de ninguém, de pegar a comissão de ninguém. Moshe, ele ficou rico no momento que ele talhou, que ele cortou as pedras de safira para fazer as segundas tábuas, porque as primeiras tábuas Deus deu para ele elas prontas. As segundas tábuas, Deus falou para ele, você
já que você quebrou, agora você precisa esculpir ou talhar essas duas tábuas de pedra de safira. Então Deus mostrou para ele uma rocha de safira. Moshe, ele foi lá e montou aquelas duas tábuas de safira, e dos cacos daquela rocha, daquela pedrona de safira, Moshe ficou trilhardar, porque entra no Google para ver quanto que vale um brinco de safira, de uma pedrinha minúscula, de algumas gramas. Imagina só aquela rocha enorme. Então Moshe Rabbeinu, ele fez bons business e ele tinha muito dinheiro, só que aquele dinheiro ele não usou para nada. Ele usou todo aquele dinheiro para a construção do templo para Deus. Foi isso que Moshe Rabbeinu ele fez. Moshe Rabbeinu, ele usou o seu próprio dinheiro para a construção do templo. Porque o dinheiro que entrou não era nem metade do necessário para a construção do templo. Então aqui, qualquer pessoa que visse tudo aquilo que foi construído, ninguém iria suspeitar de Moshe Rabbeinu. Fala, ei Moshe, da onde? O que foi feito com aquele ouro? Só para construir esses pilares já foi mais do que aquele ouro que vocês doaram? Então ninguém ia suspeitar de Moshe. Então Moshe, ele fez um relatório daquilo que entrou, mas daquilo que saiu, ele nem tinha como e por que fazer o relatório, porque ninguém nunca iria suspeitar dele, porque estava na cara o que foi feito com aquele ouro que Moshe Rabbeinu ele recebeu. Então daqui nós aprendemos um lado, que você não pode gerar suspeitas. Você não pode gerar suspeitas e as pessoas precisam acreditar em você. E se alguém está te suspeitando, você tem que se justificar, se explicar, dar um relatório para não criar nenhuma suspeita da minha vida particular, financeira, etc. É isso que a gente tem que estar com a ficha limpa em qualquer caso, em qualquer situação. Mas tem um outro lado da moeda, que é você não suspeitar, não duvidar, não apontar o dedo para os outros. Como a frase diz, quando você aponta um dedo para os outros, você está apontando 3 dedos para si mesmo, 3 dedos em tua direção. Você aponta um dedo, na verdade você está se autoacusando. Você não pode ficar suspeitando dos outros. Como consta no Perkei Avot, na ética dos pais, você deve julgar toda a pessoa de uma forma favoravelmente, na balança do mérito e do crédito, sem você suspeitar dos outros. Enquanto que é uma suspeita, que você não tem provas, que você não tem nada concreto, você não pode julgar ele negativamente. Você sempre deve julgar o outro favoravelmente. Você tem que enxergar e tentar inventar alguma desculpa que seja furada para falar que o outro ele tem méritos e que ele não é um pecador e que ele não aprontou e que ele não traiu, que ele não mentiu, que ele não roubou, que ele não enganou. Você sempre deve enxergar o lado favorável dele, o lado correto dele. Ele tinha boas intenções. Porque é interessante, sobre si mesmo, todo mundo tem as suas melhores desculpas, esfarrapadas, mas sempre tem uma desculpa furada para falar, eu fiz isso por causa daquilo, porque eu estava cansado, porque eu isso, por causa daquilo, por causa da... Mas em relação aos outros, não existe essas desculpas. Em relação aos outros, você sempre vai apontar o dedo e acusar, e reclamar, e dedurar, e suspeitar, e etc. Então, antes de você suspeitar os outros, limpe a sua própria ficha, a sua consciência, e não suspeite dos outros. Os outros, você sempre julgue favoravelmente. Aquelas desculpas que você iria criar em relação a si, crie em relação aos outros. E não fique suspeitando dos outros. Nossos sábios, eles falam que a pessoa que julga os outros sempre de uma forma meritória, Deus ele causa dos céus que sobre si
também seja sempre julgado de uma forma favorável. Se você enxerga os outros de uma forma correta, as pessoas também vão acabar olhando para você de uma forma correta. E essa é que, na verdade, é a mensagem para a nossa vida. Julgue o outro favoravelmente. E saiba que tudo que Deus ele criou de uma forma positiva. Ele criou com um objetivo sagrado, com um objetivo espiritual. E por isso que foi criado o ouro. E por isso que nós estudamos toda a construção do templo, com todos os mínimos detalhes, para que essas lições possam ser levadas para a nossa vida e que possamos realmente presenciar e visualizar a construção do terceiro templo, que vai ser muito mais bonito do que o primeiro, que o segundo e do que o tabernáculo, e que seja muito em breve, com a vinda do Mashiach, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.